Hello, minha gente! Estamos aqui de volta, consegui voltar hoje para a gente gravar a segunda parte da lição 166, As Dádivas de Deus me são confiadas. Se você está chegando aqui agora, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube Despertar do Ser. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram despertardoser.100. E sejam muito bem-vindos às lições de um curso em milagres aqui com a jornada do professor Kenneth Wapnick, certo? Então, mais cedo a gente fez a primeira parte, como essa lição tá longa, o professor Kenneth comenta bastante, traz bastante partes do texto para dentro da lição, para ficar mais claro pra gente. Então, foram 17 páginas, mais ou menos isso. E aí eu tive que fazer em duas partes, tá bem? Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou estudante de um curso em milagres, sou terapeuta, mas estou num processo de curar o curador. Então estou no momento de cura interior para que eu possa em breve continuar esse propósito de atuar como terapeuta. Eu não tinha falado isso ainda, mas enfim, agora veio de falar, então é isso mesmo. E antes da gente continuar, então, a gente entra para a sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, como a gente faz sempre, totalmente entregue a esse novo professor. A gente estabelece a meta da paz, para que tudo que a gente for aprender aqui hoje seja usado pelo Espírito Santo para os seus propósitos, para o nosso despertar, para a gente lembrar do nosso verdadeiro ser, lembrar da nossa fonte, do nosso Criador e lembrar que a gente nunca saiu do céu. E a gente precisa estar em total disponibilidade de desaprender tudo que a gente aprendeu e que a gente achou que fosse verdade, para aprender a verdade com Jesus e com o Espírito Santo. E para isso, Jesus fala muito num curso em milagres e principalmente na lição de hoje, que a gente precisa reconhecer que a gente não é feliz aqui. Que a gente não é feliz com o sistema de pensamento do ego, e reconhecer, e saber, e aceitar que a gente tem outra escolha, que a gente pode escolher outro professor, que a gente pode escolher o amor. Uma respiração mais pausada, mais profunda, então, para a gente se entregar para esse momento. Baixar a vibração dos pensamentos, da tagarelice mental, deixar tudo lá fora, se posicionar num lugar confortável e longe das barulheiras, se possível, em algum lugar que a gente não vá ser interrompidos. E a gente segue para a nossa segunda parte dessa lição, então, né? As dádivas de Deus me são confiadas. E aí eu vou ler de novo o último trechinho que a gente viu na parte 1, em que Jesus estava dizendo na lição que esse é o ser que a gente defende com fúria, contra toda razão. Esse ser qual? Esse ser egóico, esse ser físico e psicológico que a gente acredita que é o nosso ser, né? Eu, Ana, esse corpo, esse papel, os papéis que eu interpreto, esse corpo, né? As minhas funções, os meus papéis todos. Então, esse ser egóico é o ser que defende com fúria, contra toda razão,
toda a evidência e todos os testemunhos comprovados que mostram que esse não é o que tu és. E aí Jesus continua: tu não lhes dá ouvidos. E o professor Kenneth explica: nós não prestamos atenção, mas selvagemente defendemos nosso ser contra qualquer coisa que iria ameaçá-lo. Quer dizer, nós não somos vigilantes da maneira que deveríamos ser, para perceber quantas vezes no dia a gente se defende esse ser egóico contra qualquer coisa que possa ter uma chance de que vai ameaçar a existência desse ser, né? E é por isso que eu acho que a gente encontra, por isso que eu acho não, Jesus nos diz, o professor Ken nos diz que tudo que acontece com a gente, depois que a gente começa a estudar um curso em milagres principalmente, todo conflito, toda dor, toda dúvida, gente, um esquecimento, esqueci de fazer a lição, não consegui fazer a lição, tudo isso é a nossa selvageria em defender o que iria ameaçar o sistema do ego, esse ser egóico. Inclusive, eu sei, hoje também tivemos uma colega aqui que entrou em contato comigo, já tivemos muitos outros casos que a gente já ficou sabendo nos grupos de estudo, de colegas que chegaram no extremo de ter que soltar o curso, parar de fazer o curso, ir atrás de médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, para se curar, porque surtou, entrou em depressão, teve pensamentos psicóticos, pensamentos de suicídio, pensamentos suicidas, tudo como se o curso tivesse levando a pessoa a isso. E isso tudo é a selvageria em defender qualquer coisa que possa ameaçar esse ser egóico, né? E é isso, o professor Ken continua aqui, é isso que a maioria das pessoas tende a fazer com esse curso, manipulando-o de alguma forma para levá-lo ao seu sonho individual, para que ele acabe dizendo o que elas querem que diga, a fim de promover sua felicidade dentro do sonho. Elas, portanto, ignoram e negam todos os testemunhos, as próprias palavras de um curso em milagres queriam mostrar a elas que estavam erradas. Claro, gente, que não quer dizer agora, o professor Ken não está querendo dizer agora que se você começou a experimentar paz, tem alguma coisa errada aí. Não, pelo contrário, o curso está ensinando pra gente um passo a passo, um treino da mente pra gente lembrar que a gente tem outra escolha. Que a gente pode deixar de escolher a dor e o sofrimento para escolher a alegria. E com o treino, com o passar do tempo, quanto mais a gente se pegar no pulo, pegar o ego no pulo, dizendo, eu devo ter escolhido errado porque eu não estou em paz. Então, eu quero entregar a Ti, Espírito Santo, com real sinceridade, que corrija minha mente. Me mande os teus mensageiros. Eu quero estabelecer a meta da paz aqui nesse dia, com tudo que eu for fazer, para que tudo seja para os propósitos do Espírito Santo, para o meu despertar. Com sinceridade de querer ser feliz ao invés de estar certo.
É óbvio que a gente vai experimentar paz, que a gente vai experimentar alegria. Mas, mais uma vez, a alegria e a felicidade do ego distorce o que é felicidade. E é isso que a gente precisa estar atento no nosso treino. E sem culpa, porque se a gente está treinando, é porque a gente ainda não sabe. Se a gente já soubesse de tudo isso, a gente estaria com a nossa consciência deslocada de volta para onde a gente nunca saiu, para o lugar da onde a gente nunca saiu, que é o céu. Mas, se a gente ainda está achando que está aqui num corpo, a gente precisa treinar. Precisamos treinar. E aí isso vai acontecer. Mas se a gente estiver vigilante, a gente vai se dar conta cada vez que o ego jogar uma armadilha pra gente, né? Então, só que o professor Ken tá dizendo aqui, se ele tá dizendo, é porque ele deve ter convivido com muitos estudantes assim. Ai, desculpa, gente. Gente do céu, tava no silencioso, não tô entendendo. Por que chamou se tá no silencioso? Então, meus queridos, cheguei a me perder aqui. Não entendi, tá no silencioso, como que pode ter chamado? Mas vamos seguir. É estarmos vigilantes, então, né? E o professor Ken, como eu tô dizendo aqui agora eu me lembrei. O professor Ken deve ter passado por muitos estudantes, né? E se ele tá dizendo que muitos estudantes ignoram e negam todos os testemunhos e as próprias palavras de um curso em milagres que iriam mostrar a elas que estavam erradas, né? Então elas não estão vigilantes, elas ignoram, tá? É nisso que ele está querendo chamar a atenção. Vamos dar um recadinho aqui, senão... Então, vamos seguindo? Então, mas o que ele tá falando disso tudo aqui, ó? Porque Jesus falou ali na lição, tu não lhes dá ouvidos. Aquelas artimanhas do ego, tu não tá dando ouvidos. Entendeu? E tu continuas no caminho designado por ti, com os olhos baixos, porque tens medo de captar um vislumbre da verdade, ser liberado do auto-engano e posto em liberdade. Mais uma vez, né, gente? Eu preciso lembrar de buscar isso para vocês, daquela passagem do texto que Jesus fala que a gente, tanto tempo acorrentado, a gente nem... Quando é solto, quando é liberto, a gente nem comemorar não comemora, de tanto tempo que a gente tá atordoado pelas correntes, né? E aqui o professor Ken cita o poema da Ellen, como ele gosta de colocar bastante os poemas da Ellen, né? O Estranho na Estrada. Expressa essa ideia de que não queremos ver Jesus e aceitar quem ele é, pois fazer isso significa que nosso sistema de pensamento é falso. Nós, portanto, não olhamos para o seu ser desperto ou ressuscitado, como ele então pungentemente expressa. Então a gente não olha para o Jesus Cristo, que era um ser desperto, que tinha acordado desse sonho. E isso fica expresso aqui nesse poema. A estrada é longa. Eu não vou erguer meus olhos, pois o medo apertou meu coração.
e o medo eu conheço. A concha que me mantém a salvo da esperança crescente. O amigo que mantém você ainda estranho para mim. Você disse que iria retornar e eu acreditei já há muito tempo. Agora, meus olhos estão fechados contra a delgada ameaça da esperança que irrompe em meu calmo desespero. Ó, deixe-me sair. Seu verbo o rodeia como uma estrela dourada, e eu mal posso ver a estrada pela qual caminhamos, porque meus olhos estão velados. Não me perturbe, eu lhe peço. Eu não o veria agora. E o professor Ken volta aqui dizendo que é tentador, mais uma vez, evitar o que Jesus realmente diz. Não queremos torcer suas palavras para que signifiquem que podemos encontrar felicidade e salvação no mundo e no corpo. Muitos caminhos espirituais de fato ensinam isso. Esse aqui não. Ele acaba com as nossas ilusões e em alguns momentos a gente fica com raiva disso. A gente fica desiludido com isso, porque a gente, mais uma vez, estava fortalecendo o sistema de pensamento de ilusões, ao invés do sistema de pensamento do Espírito Santo. E todos nós passamos por isso. Seu propósito não é nos tornar felizes aqui, mas nos fazer perceber nossa infelicidade para que encontremos nossa verdadeira felicidade na mente. Nosso medo profundamente estabelecido é que, pelo fato de um curso em milagres estar certo, temos que estar errados sobre tudo. E especialmente a figura que vemos a cada manhã no espelho no nosso banheiro. A verdade é que nós não somos a pessoa que pensamos ser. Como reflete também esse outro poema de Ellen. Sua voz me lembra de uma canção antiga que meus lábios começam a cantar, embora eu esperasse tê-la esquecido. Voltando na lição então, vamos ver a última frase de Jesus aqui. Ele insiste em dizer que a gente continua insistindo no caminho designado por nós mesmos, né? E com os olhos baixos, e a gente não tem medo de captar o vislumbre da verdade, ser liberado do auto-engano e posto em liberdade, né? Tu te encolhes medrosamente com receio de sentir o toque de Cristo no teu ombro e perceber sua mão gentil dirigindo-te para contemplar as tuas dádivas. Como então poderias proclamar a tua pobreza no exílio? Então, isso significa que, se eu aceitar as dádivas de Cristo, como posso dizer justificadamente que sou uma pobre vítima inocente? No entanto, é exatamente por isso que eu nasci, para que pudesse dizer com total justificação que sou essa vítima. Assim é o que o verdadeiro toque de Cristo sobre mim, o reflexo da realidade, se torna uma grande ameaça. Lembre-se dessas linhas do poema de Ellen, desperte inquietude que enchem nossos egos de pavor. O Filho de Deus veio para unir-se a você agora. Sua mão brilhante está em seu ombro. Parte de nós clama pela alegria desse toque.
enquanto a outra parte de nós se encolhe de medo na escuridão da culpa e do ataque, tentando esconder essa mão brilhante de perdão da nossa consciência. Vamos voltar na lição. E a última frase ali, do último parágrafo, Jesus perguntou, né? Como então poderias proclamar a tua pobreza no exílio? Ele te faria rir dessa percepção de ti mesmo. O Espírito Santo não está zombando de nós nem nos ridicularizando, mas tentando nos ajudar a perceber o absurdo dos nossos autoconceitos ilusórios de pecado, culpa e medo. E ódio. A seguinte passagem resume o papel do Espírito Santo em nos ajudar a olhar para a nossa crença no pecado, a causa do nosso sofrimento, que é o efeito do pecado. Aprender a rir diante da tolice de acreditarmos que poderíamos nos separar de Deus, sem falar em atacá-lo, é tudo que a salvação precisa para ser alcançada, como lemos mais uma vez. Ora, se seria possível atacar Deus. E é do capítulo 27. O Espírito Santo percebe a causa, rindo gentilmente e não olha os efeitos. De que outra maneira poderia ele corrigir o teu erro, já que absolutamente não olhaste para a causa? Ele pede que tu lhe tragas cada efeito terrível para que possam olhar juntos para a sua causa tola e possas rir um pouco com ele. Tu julgas os efeitos, mas ele julgou a causa. E através do julgamento do Espírito Santo, os efeitos são removidos. Talvez venhas em lágrimas, mas ouve-o dizer: meu irmão, Filho Santo de Deus, contempla o teu sonho vão, no qual isso poderia ocorrer, e deixarás um instante santo com o teu riso e o do teu irmão unidos ao seu, ao do Espírito Santo. Então, como Jesus diz que o Espírito Santo nos faria rir dessa percepção de nós mesmos, né? Da nossa pobreza no exílio, né? Sendo que somos Cristo. E aí ele pergunta, então, onde estaria a autopiedade? Se eu rir de mim mesmo, como poderia sentir autopiedade? No entanto, não existe nenhuma pessoa que não se identifique com essa dinâmica autoindulgente de se sentir pesarosa por si mesma. E mais uma pergunta. E o que aconteceria com toda a tragédia que buscaste trazer àquele a quem Deus só tensionava alegrias? Então, o que aconteceria com toda a tragédia que a gente buscou trazer para o Espírito Santo? Toda a tragédia que a gente buscou levar para o Espírito Santo. A quem Deus só deu alegrias para ele entregar para a gente. Olha só, professor Ken. Obrigada, professor Ken. Gratidão. Como ele comenta e clareia muitas coisas pra gente, inclusive em relação a quem Jesus está se referindo, né, nessa frase aqui então. E o que aconteceria com toda a tragédia que buscaste trazer àquele a quem Deus só tensionava alegrias? Na verdade, aquele não é o Espírito Santo, mas o Filho de Deus, Cristo, Filho de Deus. Aquele, então o professor Kennedy explica que aquele a quem Deus só tensionava trazer alegrias é o Filho de Deus.
E no riso gentil do Espírito Santo, toda dor e sofrimento se vão. Dentro do sonho, no entanto, esse mundo é realmente trágico, pois coisas horríveis acontecem aqui. No entanto, unindo-nos à visão de Cristo no instante santo, olhando de volta para as pesadas consequências do sonho, nós sorrimos diante da crença de que esse sistema de pensamento de pecado, uma causa insignificante, jamais poderia tomar o lugar do amor de Deus. A felicidade repousa em entender esse fato feliz, como ele traz também aqui no capítulo 27. Não é fácil perceber a brincadeira quando, em tudo à tua volta, os teus olhos contemplam as pesadas consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes. Sem a causa, os efeitos parecem sérios e tristes, de fato, mas são apenas decorrências. E é a sua causa que não decorre de nada e não passa de uma brincadeira. Um sonho. A gente vê consequências da culpa, mas sem as suas causas insignificantes, o que a gente está sonhando? E mais uma vez, mesmo que a gente possa sorrir com Jesus aqui no sonho, quando a gente está de mãos dadas com Ele, quando a gente está levando todas as dádivas do ego para o altar do Espírito Santo para que Ele corrija e nos entregue só o que é dádiva do Espírito Santo para nós, mesmo que a gente consiga encontrar um pouco de paz aqui, que a gente possa caminhar aqui nesse sonho sorrindo um pouco mais, ainda assim, são só migalhas do que é o céu pra gente. E a gente precisa reconhecer isso, que a gente não é feliz aqui, porque dá pra contar quantas vezes durante o dia a gente fica num sobe e desce, num sobe e desce. Quantas vezes no dia a gente consegue entrar no instante santo e quantas vezes a gente sai e a gente vive de novo como miseráveis aqui, como herdeiros de Deus, mas vivendo como moradores de rua, né? Me perdi da palavra que eu queria dizer, mas isso. É isso que Jesus pede pra gente reconhecer o tempo todo. O teu antigo medo, agora o parágrafo 9 da lição, Jesus diz: o teu antigo medo veio a ti agora e a justiça enfim te alcançou. A mão de Cristo tocou o teu ombro e sentes que não estás sozinho. Pensas até que o ser miserável que acreditaste ser o que tu és possa não ser a tua identidade. Talvez o verbo de Deus seja mais verdadeiro do que o teu. Talvez as dádivas de Deus para contigo sejam reais. Talvez Deus não tenha sido totalmente ludibriado pelo teu plano de manter o seu filho em profundo esquecimento e seguir o caminho que escolheste sem o teu ser. Em algum ponto, percebemos que estamos perdidos. Tem que existir outro caminho. E nutrimos o pensamento de que talvez estivéssemos errados e Jesus certo, como Ellen fez perto do fim do seu poema. Senhor, você realmente mantém seu adorável verbo? Eu estava enganada? Você se levantou outra vez? E fui eu que falhei em vez de você?
Essa compreensão vem no instante em que estamos cientes do terror, o medo antigo que se levanta e diz: se eu não sou esse ser, quem sou eu? O Cristo que realmente sou não é a pessoa que penso ser. Não é a Deus que aprisionaste no teu plano para perder o teu ser. Ele desconhece um plano tão alheio à sua vontade. Tudo aqui se opõe a algo, porque esse é um mundo dualista, no qual apenas opostos existem, bem e mal, nós e eles, assim como a gente já tinha falado na parte 1, né? E eu não falei isso no início, mas peço para vocês assistirem a parte 1, né? Não pegar a lição pela metade, vale a pena assistir tudo, tá bem? A vontade de Deus não se opõe porque não pode se opor, ela meramente é. Apenas a unicidade perfeita é real. E como a unicidade pode se opor a si mesma? E o professor Ken nos traz aqui essa partezinha, então, para confirmar ainda, né? Essa partezinha essa passagem do capítulo 22, em que Jesus pergunta: como é que alguém supera ilusões? Com certeza não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma. São superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade. Vão contra o que não pode deixar de ser verdadeiro. A oposição vem das ilusões mesmo, né? Vem delas e não da realidade. A realidade não se opõe a nada. O que simplesmente é, não necessita de defesas e não oferece nenhuma. Não é a Deus que aprisionaste no teu plano para perder o teu ser. Ele desconhece um plano tão alheio à sua vontade. De novo? Vamos ver se o professor Ken repetiu. Não, gente, pelo visto, Aqui tá falando, na primeira fala, parágrafo 10, 1 a 2. E agora parágrafo 10, 3 a 4, ele repete. Não é a Deus que aprisionaste no teu plano para perder o teu ser. Ele desconhece um plano tão alheio à sua vontade. Então você não fez nada a Deus, mas apenas a si mesmo. A oposição em sua mente e nesse mundo é inventada. A pior parte de tudo para o ego é que Deus não sabe nada sobre o plano e estratégia do ego. Como ele poderia conhecer o que é irreal? Portanto, o curso fala sobre o espírito. Nessa passagem aqui do capítulo 4, nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito, em seu conhecimento, está inconsciente do ego. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. Houve uma necessidade que ele não compreendeu. Olha só o que aconteceu na diminuta e insana ideia de separação. Houve uma necessidade que Deus não compreendeu, a qual deu uma resposta. Isso é tudo. É aquilo que a gente fala sempre, né? Deus, poderia eu ser separado, sozinho, né? E ele diz: não é possível. Você pode meramente acreditar que é, mas não é. Essa referência à criação do Espírito Santo deve ser vista de forma metafórica, como já vimos antes. Jesus fala conosco no nível dualista da nossa compreensão. Ele, Deus, quer que substituas a crença do ego
na pequenez pela sua própria resposta, é exaltada quanto ao que tu és, de modo que possas parar de questioná-la e a reconheças assim como é. Ao longo do curso, o Espírito Santo é descrito como aquele que nos dá a resposta para a separação e traz para nós o plano da expiação, estabelecendo nele o nosso papel em particular e nos mostrando exatamente qual ele é. No entanto, o professor quer nos dizer que, estritamente falando, Deus não pode dar uma resposta, né? Isso é metafórico. Como o que nunca aconteceu pode ser respondido? O Espírito Santo é uma ilusão, um símbolo do pensamento de expiação, e em si mesmo uma ilusão, pois corrige o que nunca foi. Mas é uma bengalinha que a gente ainda precisa aqui, né? Portanto, Jesus explica no esclarecimento de termos. A sua voz é a voz por Deus e, portanto, tomou forma. Essa forma não é a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo, seu Filho real, que é a parte dele, a parte de Deus. O Filho real, né? Cristo é a parte de Deus. E depois que o sonho de morte do ego é desfeito, a voz do Espírito Santo, né, terá desaparecido para não mais tomar forma, porém para regressar à eterna ausência de forma de Deus. Também esclarecimento de termos. Seguindo na lição, e tu, que tens a resposta que te foi dada, não tens necessidade de mais nada além disso. Jesus apela a nós para não escolhermos as dádivas do ego, porque elas não vão nos dar o que queremos. Apenas suas dádivas, as dádivas de Jesus, nos dará o que queremos. Lembre-se dessa tocante passagem de As Dádivas de Deus, também poema da Ellen. Vamos ver. Vamos lá. As dádivas de Deus estão em minhas mãos. Não, é Jesus. Jesus falando. As dádivas de Deus estão em minhas mãos para serem dadas a qualquer um que queira trocar o mundo pelo céu. Você precisa apenas chamar o meu nome e pedir-me para aceitar a dádiva da dor que seria depositada nas minhas por mãos desejosas, com espinhos deixados de lado e cravos há muito tempo jogados fora, conforme uma a uma renunciamos às pesarosas dádivas da terra. Em minhas mãos está tudo o que você quer e precisa e espera encontrar entre os esfarrapados brinquedos da terra. Eu os tiro todos de você e eles se vão. Os espinhos, né, gente? E brilhando no lugar onde eles estiveram, está uma porta para outro mundo, através da qual entramos, em nome de Deus. Mais uma frase aqui da lição. Agora vivemos, pois agora não podemos morrer. Não pegue essa sentença fora de contexto, o professor Kenneth fala. Não tá muito boa a nossa luz agora à noite, né, gente? Mas é o que temos. Vamos ver se eu consigo melhorar. Pode ser. Tá mais branquinho. Então, o professor Kenneth fala aqui, né? Ele gosta muito de chamar nós na chincha, como a gente diz no Rio Grande do Sul. Agora vivemos, Jesus diz, pois agora não podemos morrer.
E o professor Ken explica: não pegue essa sentença fora de contexto e faça com que signifique que você é imortal ao corpo, né? Você é eterno como Cristo, o Filho de Deus, mas não como um corpo. Portanto, Jesus não está ensinando que o corpo não morre, mas que você não pode morrer porque você não é um corpo. E corpos nunca viveram. Essas linhas do texto deveriam ser familiares a essa altura. É do capítulo 29. Não jures morrer, tu, ó Filho Santo de Deus. Tu fizeste uma barganha que não podes manter. O Filho da vida não pode ser morto, ele é imortal como o seu Pai. Jesus poderia facilmente ter dito da mesma forma: não jure viver, pois a vida e a morte do corpo são lados opostos da mesma ilusão de separação. Verdade. O desejo de morte foi respondido e o olhar que o contemplava foi substituído pela visão que percebe que tu não és o que pretendes ser. Nós finalmente percebemos através da visão de Cristo que não somos o ser que pensávamos que éramos. E Jesus diz: alguém anda contigo, que responde gentilmente a todos os teus medos com essa única réplica misericordiosa. Isso não é assim. Portanto, nós odiamos Jesus e seu curso, pois eles não discutem conosco. Mas são gentis lembretes de que tudo o que pensamos não é verdadeiro. Como já citei, professor Ken fala aqui. E Deus pensa de outra forma. É uma citação lá do capítulo 23. A fonte da nossa dificuldade com o curso em milagres é que ele não tem tolerância com transigências. Como vemos nessa declaração enfurecedoramente simples. Isso não é assim. Na seguinte passagem, com a qual já estamos familiarizados, Jesus nos ensina a esperarmos problemas dos nossos egos amedrontados quando escolhemos caminhar com Ele e nos identificarmos com sua negação sem defesas de tudo o que consideramos tão caro. Sim, os problemas dos nossos egos amedrontados quando a gente escolhe caminhar com Jesus, né? Quando te unes a mim, capítulo 8, Jesus diz: quando te unes a mim, estás te unindo sem o ego, porque eu renunciei ao ego em mim mesmo e, portanto, não posso me unir ao teu. Nossa união é, assim, o caminho para renunciares ao ego em ti. Sempre que o medo te introduzir em algum lugar ao longo da estrada para a paz, isso se deve ao ego ter tentado unir-se a nós nessa jornada e não poder fazê-lo. Sentindo a derrota e enraivecido por isso, o ego se considera rejeitado e vem a ser vingativo. És invulnerável à vingança do ego porque eu estou contigo. Nesta jornada, me escolheste como teu companheiro em vez do ego. Ai, que linda essa passagem, gente do céu. Vocês me perdoem que eu vou até fazer isso aqui agora, ó. Eu vou copiar. Ixi, pior é que eu fechei lá o que eu O que eu queria fazer era compartilhar com uma pessoa que tá precisando ver essa parte aqui. Eu precisava compartilhar com essa pessoa, me veio na hora, assim. Essa colega que me chamou hoje me pedindo uma ajuda. E essa parte tá, né, perfeitinha para nos ajudar quando o ego
começa a querer se vingar, né? Vamos ver. Vou colocar aqui. Pronto, foi. Não deixei passar. Porque senão depois eu não faço mais, né, gente? É uma coisa atrás da outra. Voltando na lição, então, em que Jesus diz que alguém anda contigo, que responde gentilmente a todos os teus medos, com essa única réplica misericordiosa. Isso não é assim. Ele aponta para todas as dádivas que tens, toda vez que o pensamento da pobreza te oprime, e fala do seu companheirismo, quando te percebe solitário e amedrontado. Mais um resumo do processo de um curso em milagres. O pensamento de pobreza oprime, nos torna infelizes, nos traz dor. E, portanto, dizemos que tem que existir outra forma de olhar para ele, pedindo a ajuda de Jesus, como fazemos. Ele nos lembra de que as coisas não são o que parecem ser. Ele nos lembra, aquele que nos acompanha, Espírito Santo, ele nos lembra de que as coisas não são o que parecem ser. A sua dor, ele diz, não vem de fora, mas da decisão amedrontadora da sua mente de se opor a mim, de se opor a Jesus, porque eu represento a verdade, em cuja presença seu falso ser vai desaparecer. Esse é o pano de fundo das suas palavras gentis que dizem, isso não é assim. Mais uma vez, o processo começa quando o processo, né, de um curso em milagres começa quando olhamos para o nosso desprezível empobrecimento, pelo qual tornamos alguém mais responsável pelo nosso sofrimento, né? A linha acima, incidentalmente, ecoa o lindo apelo de Jesus a nós no final do texto, no capítulo 31. Não me negues a pequena dádiva que peço, Jesus diz. Quando em troca eu coloco aos teus pés a paz de Deus e o poder de trazer essa paz a cada um que vaga no mundo incerto, solitário e com medo constante. E aí, voltando na lição, Jesus estava falando das dádivas, né, do Espírito Santo, quando a gente se percebe solitário e amedrontado. E, entretanto, ele ainda te lembra de mais uma coisa que havias esquecido, pois o seu toque fez com que sejas igual a ele. E mais uma coisa de que ele nos lembra é que o Filho de Deus é um. O que dou a você, dou a mim mesmo. E aqui está o lembrete na lição, ó. As dádivas que tens não são só para ti. O que ele veio te dar, agora tu tens que aprender a dar. Essa é a lição que a sua doação contém, que a doação do Espírito Santo contém, pois ele te salvou da solidão que buscaste fazer para esconder-te de Deus. Ele também fala do que vem a ser a tua vontade quando aceitas essas dádivas e reconheces que são tuas. Jesus muda então o seu foco para o princípio dos interesses compartilhados, conforme nos lembra de que as dádivas de Deus não são as nossas próprias, mas as de todos. Lembre-se, o ego é mantido no lugar pela crença em que nossos interesses são separados, um ou outro. Minha felicidade vem à sua custa. No entanto, se eu punir você por projetar minha culpa, dou a mesma dádiva a mim mesmo. Mas, se eu realmente quiser conhecer o amor de Deus, preciso perceber que ele não é meu e só meu. Se eu negá-lo a você, nego a mim.
O que compartilhamos com os outros, culpa ou perdão, é fortalecido em nós mesmos. E o professor nos traz essa passagem do capítulo 5, que Jesus diz: se compartilhas uma ideia, porém, não a diminuis. Ela ainda é toda tua, apesar de ter sido dada totalmente. Além disso, se a pessoa a quem a deste a aceita como sua própria, essa pessoa a reforça na tua mente e assim a aumenta. Claro, ideias compartilhadas não podem ser diminuídas. Pensamento compartilhado não pode ser diminuído. O que realmente diminui quando a gente compartilha? Tudo que for na forma, tudo que for ilusório. E o professor Ken volta dizendo que no instante santo, eu sou são, percebendo que fiz uma escolha errada, que eu desfaço por escolher o Espírito Santo como meu professor. Quando sou mais são do que os que estão ao meu redor, minha responsabilidade é refletir para eles minha escolha pela visão, não pelas minhas palavras ou ações, mas por me identificar com a presença amorosa e pacífica que habita em mim. Assim, Jesus gentilmente nos lembra desse trecho já citado sobre sua visão final. Capítulo 31 também. Meus irmãos na salvação, não deixem de ouvir a minha voz e de escutar as minhas palavras. Eu nada peço senão a tua própria liberação. Não existe lugar para o inferno dentro de um mundo cuja beleza pode ainda ser tão intensa e tão abrangente que apenas um passo o separa do céu. Aos teus olhos cansados, eu trago a visão de um mundo diferente, tão novo, tão limpo e fresco, que esquecerás a dor e a tristeza que viste antes. Entretanto, essa é uma visão que tens que compartilhar com todas as pessoas que vês, pois de outro modo não a contemplarás. Dar essa dádiva é a forma de fazê-la tua. E Deus determinou, em benignidade amorosa, que ela fosse tua. Voltando na lição, vamos ver, porque agora já me perdi. Será que eu não tinha falado essa parte, gente? Meu Deus, eu esqueci, apaguei. Será que eu falei essa parte? As dádivas são tuas, confiadas aos teus cuidados para dar a todos aqueles que escolheram a estrada solitária da qual escapaste. Eles não compreendem que apenas perseguem os seus próprios desejos. Agora és tu quem lhes ensina, pois aprendeste com Cristo que há outro caminho para que sigam. Eles não entendem que seu sofrimento vem de uma decisão. Nossa, eu estava falando isso com a minha filha agorinha, depois que ela voltou da escola, né? Que a gente tem uma responsabilidade sim, sabe, gente? Todos nós sabemos que a gente tem uma outra escolha, só que a gente esqueceu que a gente tem outra escolha. E agora a gente escolheu lembrar. E a gente está tendo a oportunidade de treinar a mente para lembrar. Então a gente precisa lembrar os outros que a gente tem uma segunda escolha, que a gente pode escolher de novo, que a gente pode escolher ser feliz ou que a gente pode escolher estar certo, que a gente quer estar certo e o outro está errado e que a gente tem justificativa para atacar e para brigar, e aí quanto mais um outro ataca, o outro quer revidar e é uma bola de neve e isso não tem fim. Mas a gente tem uma grande responsabilidade porque a gente já sabe desse contraste entre seguir o professor
que só quer caos e sofrimento, e o professor que nos ensina amor, a gente já sabe o contraste, a gente já está treinando essa lembrança, então é nossa responsabilidade lembrar os nossos irmãos também. Não saindo falando que esse mundo não existe, que isso aqui é tudo projeção, que a gente nunca saiu do céu, que tu não é um corpo. Não é para sair falando isso por aí, porque a maioria das pessoas ainda não estão prontas para o que Jesus ensina num curso em milagres. Mas uma coisa, elas estão prontas. Lembrar que tem um outro jeito. Lembrar que tem uma outra escolha. Que tem a escolha do perdão, que tem a escolha do amor e que tem a escolha do ser feliz. Porque sempre que a gente quiser atacar ou nos defender ou aquele negócio, não adianta, a gente não tá feliz. Não, mas imagina o que ele me fez, isso não tem perdão, não sei o quê. Tu continua sendo infeliz. Então tu tem uma escolha para fazer. Só que as pessoas esqueceram que tem essa escolha. Elas acham que o único jeito que tem de viver aqui é isso. Atacando, contra-atacando, se defendendo. Esqueceram que tem outra escolha. E essa é a nossa responsabilidade. O estudante de um curso em milagres tem essa responsabilidade. E como que tu lembra o irmão de que tem uma outra escolha? É tu escolhendo estar feliz ao invés de estar certo. Escolhendo o professor certo. Porque você escolhendo o professor certo, como somos a mesma mente, o irmão vai lembrar que ele tem outra escolha também. Simples assim. Era para ser tão simples, né, gente? Tipo, já sei o contraste de ser triste com ser feliz. Então, qual é a dificuldade que tem em escolher? Era para ser muito simples. Então, as pessoas não entendem que seu sofrimento vem de uma decisão. O nosso sofrimento vem da nossa decisão em sofrer. Assim como ninguém morre sem seu próprio consentimento, o professor Ken está citando essa passagem do curso, né? Ninguém sofre sem seu próprio consentimento também. Estando são, minha paz não é afetada pelos sonhos repletos de dor dos outros, lembrando-os de que minha escolha pela sanidade é deles para que a façam também, e assim aceitem a responsabilidade como sonhadores dos seus sonhos. Isso não significa que nós nos recusamos a ajudar os que estão em aflição, mas que isso é oferecido sem a atitude "sou mais santo do que você", que diz que você está em situação muito pior do que eu e na minha bondade eu concedo em ajudá-lo. Isso aí é do ego, né? Em nossas mentes não vemos diferenças entre nós mesmos e outra pessoa e ajudamos porque essa é a natureza do amor. Simples assim. Aqui, mais uma vez, está como Jesus descreve nossa função de ensinar aos outros o que significa caminhar com Cristo. É aqui do manual de professores, tinha que ser, né? O professor de Deus vem a eles, os doentes, para representar uma outra escolha, aquela que haviam esquecido. Exatamente isso, gente, que a gente estava falando agora. A simples presença de um professor de Deus é um lembrete. Os seus pensamentos solicitam o direito de questionar o que o paciente aceitou como verdadeiro. Como mensageiros de Deus, os seus professores são os símbolos da salvação. Eles pedem ao paciente perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome. Eles representam a alternativa com o verbo de Deus em suas mentes. Eles vêm para abençoar.
não para curar os doentes, mas para lembrar-lhes do remédio que Deus já lhes deu. Para lembrar, não para curar, para lembrar que a gente tem uma outra escolha. E esse negócio de pedir perdão para o Filho de Deus em seu próprio nome é ao nosso ser, por a gente ter querido fazer uma outra coisa dele, né? Então não são suas mãos que curam, não é a sua voz que profere o verbo de Deus, né? Como eu disse, não é para sair por aí dizendo que tu não é um corpo, né? A maioria das pessoas ainda não estão prontas para esse tipo de informação. Mas elas estão prontas sim para lembrar que tem outra escolha para ser feita. Então, não é sua voz que profere o verbo de Deus, eles meramente dão o que lhes foi dado, a lembrança. Com muita gentileza apelam para os seus irmãos para que se afastem da morte. Contempla tu, Filho de Deus, o que a vida pode te oferecer. Escolherias a doença em lugar disso? Jesus pergunta no manual de professores. Então, ensina a eles, mostrando-lhes a felicidade que vem àqueles que sentem o toque de Cristo e reconhecem as dádivas de Deus. E se o teu irmão é ateu e não acredita em Deus, não acredita em Cristo, ou a religião dele é outra, não importa, não precisa falar de Cristo, não tem que falar de Cristo para o teu irmão. Mas se ele vê que tu tá escolhendo o perdão ao invés do ataque, tu tá lembrando ele que ele pode escolher isso também e que ele vai ser muito mais feliz se ele escolher isso também. Felicidade poderia ser definida como olhar para o mundo e saber que você não é dele. O reconhecimento de que a verdade está em sua mente e não em coisas externas. A paz que você sente e as pessoas experienciam em você se torna o professor. É isso. A paz que você sente e as pessoas experienciam em você, assistem isso em você, é o que torna isso professor, que diz aos outros que eles podem ter a paz da qual você agora desfruta, porque você escolheu. Não deixes o pesar te tentar a ser infiel para com a tua confiança. Não permita que o pesar de outra pessoa ou seu próprio o tente a acreditar que esse mundo é real e que a dor e o sofrimento vêm do corpo em vez de virem de uma decisão na mente. Nós certamente poderemos nos beneficiar de examinarmos outra vez essas duas passagens incisivas sobre a doença, que nos incitam a não apoiarmos os sonhos de separação de outra pessoa, mas em vez disso, reforçarmos a unicidade refletida que desfaz o sonho. E é do capítulo 28. Nenhuma mente é doente enquanto outra mente não concorde que elas estão separadas. E assim, a decisão que tomam de serem doentes é conjunta. Se não dás o teu acordo e aceitas o papel que desempenhas para fazer com que a doença seja real, a outra mente não pode projetar a própria culpa sem a tua ajuda em permitir a ela que se perceba como separada e a parte de ti. Assim, o corpo não é percebido como doente por ambas as mentes, de ponto de vista separados. A união com a mente de um irmão impede a causa da doença e os efeitos percebidos. A cura é o efeito de mentes que se unem, assim como a doença vem de mentes que se separam.
Aceitar a expiação para ti mesmo significa não dar apoio ao sonho de doença e morte de ninguém. Significa que não compartilhas o seu desejo de separar-se e permitir que ele dirija ilusões contra si mesmo. Tu também não desejas que essas ilusões, ao invés disso, sejam dirigidas contra ti. Assim elas não têm efeitos. E estás livre de sonhos de dor porque permitiste que ele estivesse. Então, você mesmo está livre dos sonhos de dor porque permitiu que o teu irmão também estivesse livre desses sonhos de dor. Os teus suspiros passarão agora a atrair as esperanças daqueles que olham a atrair. Tá erradinho aqui. Então, os teus suspiros passarão agora a atrair as esperanças daqueles que olham para ti em busca da sua liberação. As tuas lágrimas são as suas. Se estás doente, estás apenas recusando-lhe a sua cura. Aquilo de que tens medo apenas lhes ensina que seus medos são justificados. Jesus não está imputando uma viagem de culpa a nós. Leia isso como faria com um maravilhoso poema épico no qual você se liga ao sentimento e conteúdo das palavras, não ao seu significado literal. O professor Ken pede aqui pra gente. Jesus não está dizendo que seus pensamentos equivocados, lágrimas, suspiros e doença vão manter as pessoas no inferno, mas que o fará na sua mente. Você não é responsável pelas escolhas dos outros mais do que Jesus foi. Note essa declaração inicial do texto, capítulo 1. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmos é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. Nós meramente reforçamos uma decisão já tomada. A escolha é nossa se vamos escolher para nós mesmos, desta forma, mantendo o lembrete para nosso irmão. Isso me faz lembrar, justamente hoje, que eu cheguei não muito bem na escola para pegar minha filha e ela estava uma jaguatirica, como a gente diz, né? Tava bem chateada, tava braba e eu também não tava me sentindo muito bem fisicamente, parece que vou resfriar, alguma coisa assim. Então, assim, ó, de novo, nós meramente reforçamos uma decisão já tomada. Não é que porque eu tava mal, eu fui responsável por a minha filha ficar mal também. Porque eu já estava irritada, fui responsável por a minha filha ficar irritada também. Olha só isso aí. Porque a gente faz muito isso. Aí depois a gente fica pensando, se eu tivesse escolhido de novo, né? De repente ela tinha escolhido de novo também e não teria ficado mal. Mas eu sou responsável pelas minhas escolhas e só vai ter... Só vai acontecer dela ter escolhido mal também se ela já tiver tomado a decisão dela, entendeu? Ela já tomou a decisão de também escolher equivocadamente. A responsabilidade não foi minha. Porque tem muito assim, né? O sonho é meu, tudo que acontece foi eu que escolhi, eu que pedi pro fulano me dizer isso, eu que pedi pro fulano se comportar assim comigo. E não é. Eu decidi equivocadamente, mas a gente só está reforçando uma decisão que já foi tomada pelo outro também. A escolha é nossa se vamos escolher para nós mesmos.
Dessa forma, mantendo o lembrete para o nosso irmão. O conteúdo subjacente desse ensinamento é a unidade do Filho de Deus. Se eu sofro, minha mente diz que sou separado de Deus e, portanto, acredito que todos os outros são separados também. Agora, no momento que sou curado, tendo segurado a mão de Jesus e experimentado seu amor, percebo que todos são um naquele amor. Portanto, ensino a correção amorosa que quero aprender. E a aprendo conforme a ensino. Mas, mais uma vez, o irmão ainda tem a escolha de escolher pela separação ou pela unicidade. E isso não pode ser, foi responsabilidade tua, entendeu? Não, a escolha foi do irmão. Você pode tanto ter lembrado ele da unicidade, como ter lembrado ele da separação, não importa, é escolha dele escolher qual professor que ele vai seguir, né? Essa é a propriedade curativa do milagre. Portanto, vou repetir, portanto, ensino a correção amorosa que quero aprender e a aprendo conforme ensino. Essa é a propriedade curativa do milagre, como lemos aqui no capítulo 2. Uma vez que aceitas isso, a expiação, a tua mente só pode curar. Negando à tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhes dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restauras à sua verdadeira posição como aprendiz. E no capítulo 3, nessa passagem do capítulo 3, Jesus diz: se perceberes verdadeiramente, estás cancelando percepções equivocadas em ti mesmo e nos outros simultaneamente, porque os vês tais como são. Porque os vês tais como são, tu lhes ofereces a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. E essa é a cura que o milagre induz. Para repetir, Jesus não está tentando impor culpa porque você está em sua mente errada. Se você acreditar que seu ego fere outros, estará reforçando sua escolha errada, ainda que não seja responsável por isso. Então, aquilo que eu estava falando. A gente também não pode se responsabilizar pela escolha equivocada do irmão, tá? Se você acreditar que o seu ego fere outros, estará reforçando sua escolha errada, ainda que não seja responsável por isso. No entanto, você realmente diz a eles, é como se a gente dissesse ao irmão, né? Você é um ego e você está certo. Eu sou um ego e estou certo também. Tal insanidade só pode ferir a filiação como uma. Seguindo aqui na lição. Tá comprida, né, gente? Mas a gente já tá terminando. A tua mão vem a ser aquela que dá o toque de Cristo. A mudança da tua mente vem a ser a prova de que aquele que aceita as dádivas de Deus jamais pode sofrer coisa alguma. A função de liberar o mundo da dor te foi confiada. E o professor Ken diz, a liberação do mundo da dor me foi confiada porque o mundo existe na minha mente. Quando minha mente é curada e eu escolhi contra a dor do ego e a favor da alegria de Deus, nesse instante alegre, o mundo se torna um. Como já vimos de novo e de novo,
A mente do Filho de Deus é uma, e ideias não deixam sua fonte. Não atraias, né, a tua função de liberar o mundo da dor que te foi concedida, que te foi confiada, não atraias. Passa a ser a prova viva do que o toque de Cristo pode oferecer a todos. E Jesus nos pede para testemunharmos a outros a prova viva, o que seu toque gentil pode nos oferecer. Nós já citamos a terceira e quarta linhas, mas aqui está o contexto completo de Jesus implorando a nós para desistirmos das nossas armas de julgamento, cravos e espinhos, pois só então podemos nos lembrar da nossa identidade conforme somos redimidos como um filho de Deus. Do capítulo 11. Tu não acharás paz enquanto não tiveres removido os cravos das mãos do Filho de Deus e arrancado o último espinho da sua testa. O amor de Deus cerca seu Filho, a quem o Deus da crucificação condena. Não ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que eu vivo em ti. Pois o desfazer da crucificação do Filho de Deus é o trabalho da redenção, no qual todos desempenham um papel de igual valor. Assim, Jesus nos pede: torne-se a prova viva dos efeitos de escolher a visão de Cristo. Através da paz que vem, você se torna um professor da paz. Deixa eu ver aqui, gente, já para dar um... É o último parágrafo da lição, tá bem? Deus confiou todas as suas dádivas a ti. Na tua felicidade, se tu a testemunha de como vem a ser transformada a mente que escolhe aceitar as dádivas de Deus e sentir o toque de Cristo. Essa é a tua missão agora, pois Deus confia a doação das suas dádivas a todos aqueles que as receberam. Ele compartilhou a sua alegria contigo e agora vais compartilhá-la com o mundo. E o professor Ken finaliza: esse não é um pedido para sairmos por aí e pregarmos o evangelho aos pagãos. Gente, eu já tinha falado isso, não é? O que é? Você compartilha a alegria de Deus com o mundo por sua consciência de que você não é a figura do sonho, e isso é totalmente na mente. As pessoas podem experienciar você dessa forma, mas no instante santo, quer dizer, as pessoas podem experienciar você dessa forma, com o cabelo assim, com o cabelo assado, com a personalidade assim, com o signo do ascendente assado, entendeu? Tipo assim, as pessoas te experienciam assim, tá? Mas no instante santo, você sabe que sua realidade está fora dele. As dádivas do amor de Deus que te foram confiadas agora podem ser compartilhadas com todos aqueles que ainda acreditam serem indignos de tal dádiva. Ao partirmos, pensamos novamente com gratidão sobre a inspiradora conclusão de Jesus ao Manual para Professores, um final adequado para essa inspiradora lição. Essa partezinha é como uma oração. Então, se vocês quiserem aí dar uma respirada mais profunda, uma alongada, fechar os olhos, e eu vou ler para vocês como uma finalização, como uma despedida dessa lição. Em confiança, eu te coloco nas suas mãos, nas mãos do Espírito Santo, nas mãos de Deus, e agradeço a ti que seja assim. E agora, em tudo que faças, sê tu abençoado. Deus volta-se para ti pedindo ajuda para salvar o mundo.
professor de Deus, ele te oferece a sua gratidão e o mundo todo fica em silêncio na graça que trazes do Pai. Tu és o filho que ele ama e te é dado ser o meio através do qual a sua voz é ouvida em todo o mundo, para acabar com todas as coisas nascidas do tempo, para trazer o fim de todas as coisas visíveis e para desfazer todas as coisas que mudam. Através de ti se anuncia um mundo que não é visto nem ouvido, embora esteja verdadeiramente presente. Santo és tu, e na tua luz o mundo reflete a tua santidade, pois não estás só nem sem amigos. Eu agradeço por ti e me uno aos teus esforços a favor de Deus, sabendo que são também a meu favor e a favor de todos aqueles que caminham para Deus comigo. Amém. Gente, que coisa mais linda! Não tinha me dado conta disso no início. Essa oração de manual para professores. Essa oração é uma oração de Jesus a nós. Olha isso! De tanto que ele diz que nós somos iguais, que tudo que a gente precisa dele, ele precisa de nós, que nós somos o mesmo, a única coisa que ele não tem mais ego, mas nós somos o mesmo Cristo, Filho único de Deus. E ele fez toda essa oração para nós, né? Eu tava assim, claro, eu já lendo já percebi o que era, mas antes eu achei que seria uma oração nossa ao Espírito Santo, a Deus, né? Mas não, deu para ver direitinho que foi uma oração de Jesus direcionada a nós. Muito lindo. Meus queridos, gratidão por estarem comigo até aqui. Fiquem com Deus, meus queridos. Pratiquem, treinem bastante. Lembrem que a gente tem uma escolha de ser feliz. Uma só. Vamos começar a tirar a outra escolha de fora, que a gente já sabe que na última instância a gente tem uma escolha só, que é reconhecer a filiação, reconhecer que somos filhos de Deus e que Deus nos criou somente para ser feliz. E a gente nem precisaria mais ficar entrando em contato com o contraste de escolher contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra Deus, contra nós mesmos, o nosso ser com S maiúsculo. Era para ser muito simples. E quanto mais a gente praticar, mais simples vai ser. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, então, e a gente se vê na próxima lição. Tchau, tchau!